Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Neste canal não tratamos a respeito de fermento da lei de Moisés. Fazemos a leitura, sim, de trechos para colaborar com o nosso entendimento da graça de Deus, da sã doutrina. Porque, afinal de contas, a caducidade da letra não faz mais sentido na vida dos que nasceram depois do juízo de Deus ocorrido no ano 70. Então eu tirei hoje, fazendo uma leitura assim, para ver alguns subtítulos, e algo me chamou a atenção. Por que Paulo disse o tempo se abrevia? A conversa nos dias deles, de Paulo, era isso. O tempo estava próximo, o juiz já estava próximo. Jesus de Nazaré disse no ano 33 que não passaria daquela geração sem que tudo ocorresse. Jesus disse em Lucas capítulo 21 que aqueles dias que foi o juízo de Deus no ano 70 seria o dia da vingança de Deus contra quem? Contra os israelitas. Então algo me chamou a atenção nessa epístola de 1 Coríntios sobre esse subtítulo. Veja, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25. O subtítulo está assim: sobre as pessoas solteiras ou viúvas, na Nova Almeida Atualizada. Se eu colocar na Almeida Revista e Atualizada, o subtítulo estará Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Você vê que aqui, pelo menos, aqui já tem em tempos de tribulação. Então a gente já começa a entender que nesse trecho haveria frases, falas das angústias, das aflições, das tribulações que os irmãos estavam tendo naquela época, naquela geração. Essa epístola de 1 Coríntios foi escrito, vamos colocar, do ano 50 ao ano 64, 62, está inserido nessa época mais ou menos. Então eu te convido a ler esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 31. Sobre as pessoas solteiras e viúvas. Aí o título você não chama muita atenção. Agora, o porquê que esse tradutor, esse que fez a compilação dessa Nova Almeida Atualizada, nesse subtítulo, colocou apenas sobre solteiras e viúvas? O que chama atenção isso? Vamos ler, no versículo 25, começa assim, Paulo falando aos irmãos de Corinto. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Assim foi Paulo, que recebeu no terceiro céu a revelação para trazer ao povo gentil, ao povo que não tinha lei, ao povo que não esteve no pé do Monte Sinai para receber as leis de Moisés, as maldições. Versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente, ou seja, eles estavam passando por uma tribulação. Eles estavam passando por algum tipo de aflição. Quais eram essas? Vamos lá. Perseguição de Nero ou de outro imperador da época, perseguições dos fariseus, dos escribas, dos romanos, dos judeus que faziam parte do legalismo, do Satanás, porque esses eram os verdadeiros Satanás, porque Satanás, afinal de contas, são opositores, são aqueles que são contra. Então esses eram os Satanás. Então Paulo pregava ali, eles tentavam prendê-lo, açoitá-lo, ele corria para outra cidade, para outra vila. E assim eram todos os irmãos envolvidos na disseminação, na divulgação das boas novas do reino de Deus, que já estava próximo. Dali a 10, 12, 15 anos, iria vir e veio o juízo do ano 70, certo? Então ele estava alertando os irmãos sobre a tribulação daqueles dias. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está.
Então, por que Paulo estava, não como mandamento, não como uma forma de ordenança, mas não como uma forma de decreto, mas a sua opinião para que os irmãos se mantivessem do jeito, exatamente do jeito que estavam. Casado, casado, solteiro, solteiro. Vamos ler mais abaixo. Sem se ocupar muito com as coisas terrenas, porque eles estavam passando por uma tribulação. Versículo 27. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. 28. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Nas entrelinhas, aquele que acredita na escatologia consumada, aquele que acredita que Jesus já veio em juízo e julgou Israel, nas entrelinhas se consegue compreender o porquê Paulo estava orientando os irmãos. Solteiros continuarem solteiros e o casado continuar casado. Porque eles estavam passando por uma tribulação e coisas piores ainda viriam. Sofrimentos maiores ainda viriam. Angústias tremendas estavam por vir. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Você veja bem, então, se fosse algo, se não se referisse a algo que iria vir por breve tempo, Paulo não haveria necessidade de avisar os irmãos sobre estas angústias que eles iriam sofrer. Pelo contrário, Paulo iria abençoá-los com palavra, com imposição de mãos, como era costume, muitos ainda faziam isso naqueles dias, e dizer: sejam felizes em nome de Jesus, sejam felizes pelo Espírito da graça. Vocês se casaram. Mas não foi isso que Paulo disse. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Versículo 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo estava curto. O juiz já estava à porta. O juízo de Deus, o Filho do Homem, já estava às portas. A sua vinda já estava breve. É isso que me chamou a atenção quando eu li, fazendo minhas leituras hoje, minhas pesquisas, meus estudos. Eu me deparei nesse versículo 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, 30, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Versículo 31. E os que utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Então, eu te chamo para ver o subtítulo. Se você vê sobre as pessoas solteiras e viúvas, que sentido tem isso? Aí um pregador, uma pessoa que não tem a revelação da graça de Deus, uma pessoa que não acredita, que não crê na escatologia consumada, um futurista, um teólogo, que eles são futuristas, eles lêem. Então vamos hoje alertar as solteiras e as viúvas da nossa igreja, do nosso templo, da nossa congregação. E passa batido, passa desapercebido o versículo 29. Porque eles vão orientar as mulheres solteiras, as virgens, as viúvas, no sentido carnal da coisa, no sentido para elas não praticarem obras da carne.
para não adulterarem, para não se prostituírem, para andar com roupas. Então será esse a pregação deles. Só que nesses versículos, o importante, o fundamental aqui é entender por que Paulo estava falando aos irmãos, mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo está próximo. O tempo está curto. Deixa eu colocar numa NVI da vida, vamos ver aqui como está esse versículo 29, nova versão internacional. O que quero dizer é que o tempo é curto. Tá vendo? Aqui não tem muito sentido, porque o tempo é curto. Já o tempo se abrevia, o tempo se apressa em cumprir, aí você já tem mais sentido. Olha na Almeida Corrigida Fiel. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como não tivessem. Então você vê, aqui volto novamente a dizer sobre a vinda de Jesus, do Filho do Homem, no ano 70. Paulo estava falando, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Ou seja, era para eles se dedicarem à obra, para eles se dedicarem à pregação do Evangelho, das boas novas, porque o Evangelho deveria ser pregado até o ano 70, para preparar os irmãos, para preparar os eleitos da vinda do juízo de Deus, que haveria de vir o julgamento supremo de Deus, onde foi estabelecido a justiça eterna, onde foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Então, eles estavam numa ardente expectativa da vinda de Jesus naqueles dias. Paulo falou, aqueles que forem casados, que vivam como se não fossem, se dediquem à obra, se dediquem a levar o evangelho, a falar da vinda dele, a falar do juízo que estava ali. Eu sei, meu amado, que muitos vão ver esse vídeo, um vídeo simples, mas para aqueles que têm a mente aberta, a mente iluminada, que têm os olhos sem as escamas do antigo pacto, aqueles que não têm o véu da lei, aqueles que Cristo, o ressuscitado, o Espírito já tirou da sua face, então ele vai enxergar claramente a grandeza, a profundidade que está nesses 6 versículos que nós lemos. Paulo, nesse princípio, nesses versículos aqui, não tem sentido nenhum da mulher ser virgem ou ser viúva. O que ele estava falando era sobre o tempo que estava breve, o fim dos tempos que havia, que estava chegando. Mas não o fim do globo terra, não a explosão do mundo, nada disso. A mesma coisa que os discípulos perguntaram para Jesus no Monte das Oliveiras: Senhor, quando virão essas coisas e quais os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus começou a relatar. Mateus capítulo 24. Jesus começou a dizer: acontecerá isso, antes que venha o Filho do Homem por sobre as nuvens. Então, meu amado, eu peço que você reflita nesses versículos para ajudar mais ainda a você ter a certeza que o Filho do Homem, o juiz, já veio e já julgou quem deveria julgar. Paulo, nos seus dias, estava nessa expectativa. Tiago, nos seus dias, estava nessas expectativas. Os irmãos em torno do Evangelho, os irmãos que haviam saído do legalismo, ou os irmãos que nunca estiveram, mas como eram eleitos e filhos de Deus, foram alcançados pela graça de Deus, nos dias de Paulo, eles viviam essa expectativa, a expectativa da vinda do Filho do Homem, da vinda do juízo de Deus, da vinda da justiça eterna. Amém? Então, eu peço que você reflita sobre esses versículos que nós lemos. Por que Paulo disse, o tempo se abrevia? Esta foi a mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma para o seu entendimento. E se foi, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal.
vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.